Ok, nessa aula nós vamos continuar com emparelhamentos, matchings em inglês, e ver mais e melhores algoritmos. Para a introdução, né, eu queria lembrar que na aula passada nós discutimos fato bem importante que nós vamos usar depois nos algoritmos, que é a noção de, nesse caso, colocar uma série de vértices aqui, um, junto com talvez alguma série de arestas, e aqui vou considerar um grafo bipartido, que isso vai ser o caso que nós vamos considerar hoje. Então, e todas essas arestas inicialmente ficam livres, eu posso ter a noção de um caminho aumentante. O caminho aumentante é simplesmente caminho que começa um vértice livre, então que não tem a aresta que faz parte do emparamento, e depois passa por uma aresta livre e termina num vértice livre também, né? Então, isso foi que nós introduzimos na aula passada. Então, nesse caso, nós chamamos esse vértice UV, tem caminho que é uma sequência de vértices UV, e o comprimento do caminho vai ser comprimento medido em número de arestas. E a coisa fundamental que nós observamos, bom, eu posso formar vários caminhos, né? Um caminho se chama alternante, caso ele alternadamente usa uma aresta livre, uma aresta que faz parte do emparamento, mas em particular caminhos alternantes que começam no vértice livre e terminam no vértice livre se chamam caminhos aumentantes. O caminho aumentante é simplesmente porque eu posso colocar esse vértice para dentro do empareamento, então eu posso empalhar os dois vértices, o V aqui, e agora tem um empareamento maior, de cardinalidade 1, que antes tinha cardinalidade 0, né? Tudo foi livre ainda. E numa segunda iteração, né, por exemplo, eu poderia formar vários caminhos. Por exemplo, o caminho UV existe, um caminho alternante, de fato, trivialmente alternante, mas eu poderia também chamar esse vértice aqui W, esse vértice Z. Eu poderia formar o caminho UVW, e um caminho alternante também começa num vértice empalhado U, vai via uma aresta do matching, do empareamento U para V, e depois começa com uma aresta livre. Então fica alternando, mas não um caminho aumentante, porque não todas as pontas, então nas duas pontas, U e W, são livres. Porém, eu poderia, terceiro, formar um caminho W, V, U, Z. Então, esse caminho aqui. Esse caminho, novamente, um caminho aumentante. Alternante, começa com uma aresta livre, depois uma aresta empalhada, depois uma aresta livre, começa com um vértice livre W, termina um vértice livre W. Então, é alternante e aumentante no mesmo tempo. E agora eu posso aproveitar isso para trocar o sentido das arestas que fazem parte desse caminho. Então, a aresta WV vai entrar no empareamento, a aresta UV vai sair, e a aresta UZ, UZ vai entrar no empareamento. E agora tem um empareamento de tamanho 2, né? Isso é a ideia fundamental para os algoritmos que encontram, por enquanto, empareamentos de maior cardinalidade em grafos bipartidos, né? Então, focando num subcaso bem particular. Eu mencionei também, no final da aula passada, um teorema fundamental que nos vai permitir construir esses algoritmos, que afirma basicamente que tem um empareamento máximo, M asterisco, e um empareamento M qualquer, então arbitrário, eu consigo pelo menos K caminhos M aumentantes disjuntos e disjuntos de vértices na diferença simétrica entre esses dois empareamentos. E entre eles tem pelo menos um que tem comprimento mais que V sobre K menos 1. Então, isso nos vai permitir, isso nos garante, de fato, primeiramente, pela parte aqui em cima,
garante que, enquanto o emparamento M não é máximo, então tem pelo menos a cardinalidade de M asterisco menos a cardinalidade de M, caminhos M aumentante, então tem pelo menos 1. Então, isso já aponta que fica viável de usar isso como algoritmo, né? Então, enquanto nota máxima, existe um caminho M mutante, e como nós observamos, então eu posso trocar o sentido das arestas nesse caminho M mutante para obter um emparamento de cardinalidade maior. De fato, uma forma de ver a consequência da primeira parte do teorema de Hopcroft-Karp é olhar rapidamente para um corolário do Bell, em 1957, que diz que um emparamento é máximo se e somente se não existe um caminho M-mutante. Então, nós podemos ver, então, caso o emparamento é máximo, a ida aqui, emparamento é máximo, então não existe um caminho M aumentante. É simples de ver, né? Simplesmente pela definição do caminho M aumentante. Se existisse um caminho M aumentante, o emparamento não pode ser máximo, porque nós podemos trocar o sentido das arestas e obter um emparamento de cardinalidade maior. E agora o teorema do Hopcroft-Karp nos também dá a volta, então a suficiência dessa condição. Então, caso não existe um caminho M-mutante, eu posso garantir que é máximo. Simplesmente porque o teorema de Hopcroft-Karp, então não existe um caminho, novamente, M-mutante. Então tem que ser um emparamento máximo. Por quê? Bom, senão a diferença da cardinalidade do emparamento máximo do emparamento atual é mais que zero. E isso garante que pelo menos K, então, caminhos M aumentantes existem. Então, não poderia não existir um caminho M aumentante enquanto o implemento não é máximo. Então, a existência do caminho M aumentante é idêntico com o fato de ser um implemento de cardinalidade máxima. Depois, entre esses caminhos, nós observamos, o teorema observa ainda que tem comprimento pelo menos, não, menor que V sobre K menos 1. Isso vai ser interessante depois nos algoritmos. Então, isso garante a existência, né, basicamente, de um caminho curto. Nós podemos, né, para demonstração aqui, nos livrar desse segundo fato de forma mais simples e depois falar sobre a existência desses caminhos. Então, o segundo fato é uma simples consequência, né? Se eu tenho V vértices no meu conjunto de vértices aqui, e notem que os caminhos aumentantes são disjuntos de vértices, eu tenho K deles, então cada um tem que ter no máximo V sobre K. Vértices, de fato. De fato, não, em média, tem que dizer, em média tem V sobre K vértices, né? Então, por isso vai ter que existir um que tem menos que V sobre K vértices, porque se todos têm maior, estritamente maior que V sobre K vértices, se são juntos de vértices, então em totalidade tem mais que N igual V, N aqui, igual V vértices, né? Então, tem que existir um com no máximo V sobre K vértices, e assim eu tenho um comprimento no máximo V sobre K menos 1. Simplesmente porque o comprimento é medido em número de arestas. Para ver a primeira parte do teorema, então a existência de K, M asterisco menos M caminhos M aumentantes. Vamos continuar aqui. E primeiramente observar o que acontece na diferença simétrica entre M e M asterisco. A diferença simétrica entre o emparamento arbitrário dado e o emparamento ótimo. Diferença simétrica, para lembrar, aqui, né, é basicamente a união dos dois
menos outra parte. Então, M menos M asterisco e M asterisco menos M. Acabei aqui. Então, o que vai acontecer, né, nessa diferença simétrica, por exemplo, tem uma série de arestas em M. Da seguinte forma, ok, M é M asterisco. Então, eu vou ter aqui uma série de arestas, talvez em M. E depois eu vou ter uma série de arestas que poderiam ser parcialmente as mesmas em M asterisco. Então, na diferença simétrica, né, as arestas compartilhadas vão ser eliminadas. Então, somente arestas em M que não fazem parte do M asterisco e vice-versa. E o resto aqui vai sobrar. Nós podemos fazer algumas considerações simples para saber a estrutura de M mais M asterisco, né? A primeira opção, que é o grau de cada vértice, né, em relação ao M mais M asterisco, vai ser no máximo 2. Isso simplesmente porque um vértice poderia ser emparelhado em M, no máximo uma vez, ele tem grau 1 em M, e poderia ser no máximo uma vez em M asterisco, e poderia receber um grau do M asterisco ainda. Né? No nosso exemplo isso não mostra, mas nós podemos supor que talvez tem mais uma aresta aqui, ou talvez mais uma aresta aqui, ou talvez mais uma aresta aqui. Poderia ter até uma aresta desse tipo aqui em M asterisco. Né? Então eu posso ver que tem o grau no máximo 2. É simples de convencer. Um do M, um do M asterisco. Logo, qual a forma disso? Qual a forma do grafo que todo vértice tem grau no máximo 2? O desenho aqui na esquerda já é sugestivo disso. Né? Se tem um vértice de grau 1, por exemplo, então tem uma série de vértices isolados. Né? Posso, talvez, que eu não mostrei aqui, mas poderia ter. Poderia ter um vértice grau 1, mas então eu posso seguir essa aresta e no outro lado tem um vértice grau 1, como nessa situação aqui. Então terminou. Ou vai continuar, então, como nessa situação aqui. E depois eu posso seguir essa sequência de arestas para, em algum momento, ou entrar num ciclo ou terminar. Então, além de vértices isolados, nós temos uma série de caminhos e uma série de ciclos. Isso tudo que tem um grafo em que todo vértice tem grau 2 e uma coleção de vértices isolados, caminhos e ciclos. Nós podemos observar até um pouquinho mais, né? Os ciclos e caminhos, ambos são alternantes, ou seja, eles têm sucessivamente uma aresta em M asterisco, M asterisco, etc. Simplesmente porque eu não poderia ter duas arestas consecutivas de M ou M asterisco, senão M ou M asterisco não é emparelhamento. Né? Então, isso não vai funcionar. Então, os dois são alternantes. Mas, mais que isso, então, os ciclos, para ser alternantes, tem que ser ciclos pares. Então, número par de arestas, como esse ciclo aqui sugere, né? Tem 4. E não 5, porque num ciclo de canalidade 5, eu vou ter que ter, não pode ser alternante, eu vou ter que ter duas arestas consecutivas do mesmo emparelamento, que não pode. Os caminhos, porém, então, eles são alternantes. Agora, os caminhos poderiam começar, então, por ser alternante, não com não, eles poderiam começar com um vértice livre em M, eles poderiam começar com um vértice livre em M asterisco. Né? E assim, é possível que tenha caminhos pares. E os caminhos pares têm que começar, então, com em vértice em M, por exemplo, terminar em vértice em M asterisco, né? Porque são alternantes.
ou vice-versa, que não acontece muita coisa, mas eu posso também ver, talvez, e no meu exemplo tem aqui, por exemplo, caminhos de comprimento ímpares, né? Não muitos, eu poderia colocar mais uma aresta aqui para ter um ímpar maior, né? Os caminhos de comprimento ímpar, porém, então eles começam em vértice livre em M e terminam em vértice livre em M, então são M aumentantes, ou eles começam em vértice livre em M asterisco e terminam em vértice livre em M asterisco, que são M asterisco aumentantes. Que não pode ser, porque M asterisco é um emparamento ótimo. Logo, pares podem existir, ímpares podem existir também, mas todos os caminhos ímpares são M aumentantes. Isso é interessante para nós, porque então cada caminho ímpar em M mais M asterisco nos dá um caminho M aumentante. Nós estamos tentando demonstrar que existem K desses, né, que é a diferença, vou lembrar aqui, entre a cardinalidade do emparamento e a cardinalidade do emparamento ótimo e a cardinalidade do emparamento atual. Para ver essa quantidade, então nós vamos fazer as contas aqui. Então, quantas arestas tem em M menos M asterisco, né? A primeira parte da diferença simétrica. Então, quantas arestas tem em M asterisco, o emparamento ótimo, que não fazem parte do M? Isso eu posso calcular como número de arestas em M asterisco, mas eu tenho que subtrair aqueles que fazem parte dos dois, né? Então subtrair a interseção de M e M asterisco. Isso, num segundo momento, eu posso simplesmente reescrever por M mais K menos M interseção M asterisco, simplesmente pela relação aqui, né? M asterisco igual K mais M. Mas, então, essa parte aqui, M menos a interseção de, então, o primeiro e o terceiro termo, M menos a interseção de M e M asterisco, é nada menos que, ou exatamente é, M menos M asterisco. E o K fica aqui. O que isso nos mostra, né? Isso relaciona os dois componentes aqui da diferença simétrica, que consiste de arestas que fazem somente parte do M e arestas que fazem somente parte do M asterisco. E aqui está dizendo que as arestas que fazem somente parte do M são K maiores que as arestas que fazem somente parte do M. Mas de onde vêm essas arestas? Os ciclos, nós já observamos, são pares. Então, o número de arestas em M e M asterisco são iguais na contribuição. Os caminhos pares, como são alternantes, também. Então, a diferença entre as arestas que fazem somente parte do M asterisco e não do M, e as arestas que fazem somente parte do M e não do M asterisco, vem dos caminhos ímpares. Os caminhos M aumentantes. Agora, cada caminho ímpar M aumentante começa com uma aresta em M asterisco e termina com uma aresta em M asterisco. Então, tem uma aresta em M asterisco, emparamento ótimo, a mais. Porque é um caminho M aumentante. Então, tem que começar livre em M e terminar livre em M. Mas como faz parte da diferença simétrica, então essas arestas livres em M fazem parte do emparamento ótimo. Então, a contribuição de cada caminho ímpar que nós temos aqui é uma aresta a mais em M asterisco que não faz parte do M. Como eu tenho K no total, então eu tenho que pelo menos K caminhos ímpares dessa forma. Isso me dá pelo menos K caminhos M aumentantes. Então, isso mostra a questão central, porque esses caminhos são disjuntos de vértices, porque na diferença simétrica eles são disjuntos
de vértices. Então, todo elemento aqui desse grafo do qual nós temos uma rascunha aqui, todo elemento aqui é disjunto dos outros elementos. Né? Então, esses caminhos não têm sobreposição. Eu não poderia ter dois caminhos aqui com interseção, por exemplo, senão o vértice aqui na interseção tem grau 4, que não pode, não? O grau é no máximo 2, então os caminhos são disjuntos. Então, com essa observação, terminamos a prova. Dado o teorema de Hopcroft-Karp, né, para resumir, enquanto o emparamento não é ótimo, e tem uma distância de K para emparamento ótimo, existem pelo menos K caminhos M-mutantes. Pelo menos um, mas mais que isso. Né? Então, tem K deles aqui. E todos são disjuntos de vértices. Para um argumento de número de vértices aqui, simplesmente um tem que ser curto também. Isso vai ser importante depois. Então, notem que se eu tivesse os K caminhos M-mutantes disjuntos de vértices na mão, eu posso aplicá-los simultaneamente. Ou seja, trocar o sentido, aumentar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E aqui eu vou fazer K passos para frente. Ou seja, eu vou pular diretamente do emparamento M atual para o emparamento ótimo. Então, isso já indica que provavelmente não é completamente trivial encontrar esse conjunto K de caminhos M-mutantes disjuntos de vértices, mas garante pelo menos um. Então, eu posso fazer um algoritmo um pouquinho mais simples, né, que busca um, do qual eu sei que o comprimento não é mais que V sobre K menos 1. Ou eu poderia talvez buscar 2, ou 3, ou 4 para fazer um progresso maior. Mas encontrar esse conjunto de K caminhos M-mutantes disjuntos de vértices em um passo só é equivalente de resolver o problema em um passo só. Então, isso provavelmente não vai acontecer. E a primeira consequência imediata, né, nós discutimos já o corolário do Berge, então, em máximo, se e somente se não existe um caminho M-mutante. Então, depois de buscar um caminho M-mutante e não encontrar, eu sei que eu tenho emparamento máximo, então, de canalidade máxima. Então, isso dá origem ou base para um rascunho de um algoritmo razoavelmente simples. Né? Então, começa, como nós fizemos no exemplo no primeiro slide, começa aqui com um emparamento vazio, não tem aresta nenhuma, o grafo obviamente existe. E depois, enquanto existe um caminho M aumentante, que eu vou chamar P aqui, pega esse P, esse caminho M aumentante, e aplica. Então, faz M igual a M mais P. Né? E aqui, novamente, aparece a diferença simétrica, porque M mais P é nada mais que inverter o sentido das arestas. Né? Diferença simétrica. Então, coloca todas as arestas em P, que não fazem parte do emparamento atualmente para lá, mas todas as arestas que fazem parte do emparamento tira. Né? Então, isso é nada mais que a inversão do sentido das arestas no caminho P. E depois repete. Né? Então, enquanto não existe mais um caminho M-aumentante, então, caso não existe mais um caminho M-aumentante, pelo teorema de Berge, eu sei que o emparamento é ótimo e depois eu vou retornar. Então, e de fato, isso é um algoritmo sugerido imediatamente pelo teorema de Hopcroft-Karp, o corolário do Berge. E os algoritmos que nós vamos ver se baseiam nesse princípio, de fato. O problema é só como eu posso achar caminhos M-aumentantes de forma eficiente. Uma abordagem simples, para ver como realizar isso de alguma forma, baseado nessa ideia, é baseado na seguinte observação. Né? Então, eu pego um caminho aumentante, M-aumentante qualquer, que tem um número par de vértices. Não? O mais curto é M-aumentante e foi nosso exemplo, essa aresta UV, que conecta dois vértices livres. Então, tem dois vértices, comprimento 1. Né? Então, V1 e V2, K igual a 1, comprimento 1.
mas poderia ser maior também, né? Começa livre e depois empalhado e depois continua com livre. Nesse caso, tem 4 vértices, cálculo 2, comprimento 3. Observação, obviamente, por definição do caminho é momentante, começa com vértice livre em um dos dois conjuntos do grafo bipartido, V1, e termina depois no vértice livre de novo. Né? Lembrando, então, o contexto, né? O grafo bipartido, cujo conjunto chama V1 e V2, e aqui tem algumas arestas que passam entre eles. Né? Então, sem perder a genialidade, chamar um V1 começa com vértice livre em V1 e depois termina, porque o caminho é momentante, vai ter que ter um número ímpar de arestas. Né? Então, iniciando aqui em V1, por exemplo, ímpar, eu vou terminar em V2, mas eu poderia, através de uma aresta empalhada, voltar para V1 e depois terminar no próximo passo, nesse segundo exemplo, no vértice livre em V2 novamente. Isso pode se repetir algumas vezes. Então, uma forma bem simples de realizar essa ideia que Hopcroft, Karp e Berge sugerem é: eu faço uma busca em largura. Eu vou iniciar essa busca em largura diferente do padrão, que começa um único vértice. Eu vou iniciar em todos os vértices livres em V1. Então, a fila de vértices, inicialmente, tem todos os vértices livres em V1. E depois eu simplesmente vou alternar. Né? Então, a busca é limitada para usar arcos livres de V1 para V2 e depois arcos empalhados para V2, V1. Então, alternadamente, eu vou expandir isso em um passo só. Né? Então, pega a fila de prioridade atual, através de arestas livres, produz uma nova camada da busca em largura, produz uma série de vértices de distância 1 em V2, e depois, através de arestas empalhadas, caso nenhum vértice livre em V2, produz uma nova segunda camada de vértices em V1. E aqui não é interessante se o vértice livre ou não, eu vou ter que continuar. Então, em todos os vértices V1 da segunda camada, produz através de arestas livres uma terceira camada do vértice V2, etc. Né? E para, caso eu vou encontrar um vértice V, eu chamei isso de V2, então eu vou chamar V2 aqui também, V2 em V2, que é livre. E nesse caso encontrei um caminho momentante que eu posso aplicar, aumentar a carnalidade por 1, né? Pela sugestão aqui do algoritmo. Então aqui nesse laço simples, que eu vou encontrar somente um caminho momentante, eu vou aumentar a carnalidade por exatamente 1 por iteração. Então, de fato, o número de iterações aqui, vamos precisar depois, é a ordem 1. De fato, nem preciso número de iterações, que começa livre e depois todo mundo é empalhado. Então, o número de iterações é menor ou igual que n sobre 2. Mas que isso não vai ter, e isso aqui é ordem 1. Isso vai ser interessante para a complexidade assintótica. Né? Então, se tem um caminho aumentante com essa forma de uma busca por largura, eu vou ter que encontrar. Caso essa busca largura termine sem sucesso, eu sei pelo teorema de Berge que o empalamento atualmente encontrado é ótimo. Se não, eu posso, por rastrear o caminho, né, da busca, ao encontrar um vértice livre em V2, eu posso rastrear o caminho para trás e depois extrair um caminho M-aumentante e aplicar nesse caminho M-aumentante a diferença simétrica, que nada mais dizia que inverter o sentido das arestas. Livre vira emparelhado, emparelhado vira livre. De fato, ao rastrear o caminho para trás, eu já posso aplicar isso. Então, tudo isso não vai custar mais que a ordem n mais m para a busca em largura e mais a aplicação do caminho, cujo comprimento não é mais que n, né, que eu posso rastrear. Né? Junto com essa observação aqui, né, que o número de iterações não é mais de ordem n, eu tenho uma complexidade total não mais que n
sobre 2, né, iterações ao máximo, vezes n mais m. Então, isso vai ser O de n ao quadrado mais nm. E isso vai, porque nós estamos aqui assumindo que o grafo é pelo menos conexo, que vai ser O de nm, que está codificado aqui no teorema 1.2, no problema do emparelamento máximo não ponderado de grafos. Então, se pesos, grafos bipartidos, pode ser resolvido em tempo, no máximo, O de mn. Então, isso é uma solução simples, porém não muito eficiente. Se vocês lembram, a nossa redução para o problema de fluxos, que nós discutimos na aula passada, tinha a mesma complexidade. Por exemplo, então, nós não fizemos muito progresso nesse sentido, né? Nós detalhamos a ideia dos caminhos M-omitantes, a existência delas, desses caminhos, e a possibilidade de aplicar um algoritmo iterativo, que iterativamente aumenta até chegar na otimidade, mas essa abordagem simples aqui, que faz muito sentido pela definição de caminhos M-aumentantes, não é ainda que nós queremos, pelo menos em termos de complexidade, isso não fez muito progresso. Porém, nós não aproveitamos ainda a ideia do Hopcroft-Karp. O algoritmo anterior se baseia somente na existência de caminhos M-aumentantes, o fato que eles começam a intervenir livremente, depois se possa aumentar, e então, fundamentalmente, o teorema do Berge e não do Hopcroft-Karp. O Hopcroft-Karp, porém, sugere que existem vários caminhos M alternantes disjuntos até. E, como já mencionei, disjunto implica que eu possa aplicar todos os caminhos M alternantes disjuntos de vértices, né, simultaneamente. Eu posso trocar o sentido das arestas livre emparelhado livre, simultaneamente. Então, se eu encontro X caminhos M alternantes disjuntos a vértice, a cardinalidade do meu emparelamento vai aumentar por X. E nós também já observamos que tem pelo menos K, então a diferença na cardinalidade do emparelamento atual é o emparelamento ótimo desses caminhos. Se eu tivesse uma forma de encontrar todos, então eu vou diretamente resolver o problema. Mas então nossa ideia aqui é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais humilde, porque isso não é tão simples, garantia encontrar todos, cara. Mas mesmo assim, nós vamos querer proceder em fases. Em cada fase, vou querer buscar múltiplos caminhos M-aumentantes, pelo menos, e aplicar disjuntos de vértices, né? Uma vez para sempre, disjunto e múltiplos caminhos. Então, sempre se entende que eu falo de caminhos que eu posso aplicar em paralelo. Então, que não interferem e por isso são disjuntos de vértices. Isso que o Hopcroft-Karp garante de existir, e isso que eu vou buscar aqui. E como já mencionei, então isso não necessariamente vai ser o maior conjunto, senão o problema está resolvido imediatamente. Se isso acontece, nós somos felizes, mas não precisa. Talvez é interessante, espaço aqui no nosso exemplo inicial, junto, né, para ver isso em um exemplo extremamente simples, que eu usei. Então, nesse caso, se começa com o emparelamento vazio, né? O emparelamento ótimo, obviamente, né, Z, emparelamento ótimo tem cardinalidade 2, o VWZ. Então, existem dois caminhos disjuntos de vértices M-aumentantes. Nesse caso, é simples de ver. Né? Esse aqui. Esses são disjuntos de vértices, o V e WZ, não tem nada a ver um com o outro. Logo eu posso aplicar em paralelo, logo a cardinalidade vai aumentar por 2 e logo num passo só eu chego aqui na solução ótima. Porém, existem outros caminhos M-aumentantes e ninguém diz qual deles eu vou encontrar na minha busca em Lagoa. Eu poderia bem encontrar esse caminho aqui, WZ,
na minha busca em Lagoa, em função da ordem de processamento dos vértices, e agora não tem outro que é de junta de vértices com esse aqui, né? Então, porque todos os demais possíveis têm uma interseção no vértice V ou no vértice W. Então, nesse caso, na primeira iteração do meu algoritmo, eu vou acabar com esse vértice, com esse emparamento roxo aqui. A canalidade vai, então, aumentar somente para 1. Então, o novo emparamento vai ser o WV. E agora, eu vou ter que fazer uma segunda iteração. E, pois é, existe mais um caminho M aumentante, M linha aumentante na segunda iteração, esse aqui. E agora sim, se eu vou trocar o sentido das arestas aqui, então essa aresta livre vira empareado, essa aresta empareado vira livre, essa aresta livre vira empareado, e eu vou na segunda iteração chegar também no emparamento ótimo M asterisco. Então, os dois funcionam dessa forma. Mas, como nós falamos, eu não posso garantir, por exemplo, sempre fazer um passo só. Então, construir, por exemplo, os caminhos M-aumentantes UV e WZ. Então, eu vou fazer, vou tentar extrair esse espírito aqui do algoritmo refinado. Busca múltiplos caminhos, mas sem garantia da maximalidade, senão isso resolveria o problema em uma vez só. E, de fato, né, eu posso considerar o grafo direcionado acíclico que eu vou obter pela busca em profundidade que nós discutimos no slide anterior. Notem que isso define um DAC, grafo direcionado acíclico, se eu vou orientar os arcos de V1 para V2, né, que eu vou atravessar então, os arcos livres de V1 para V2, eu vou orientar para a direita, e os arcos empareados de V2 para V1, eu vou orientar para a esquerda, assim vai. Então, isso define um grafo, de fato, em grafo direcionado, sem ciclo, acíclico, com camadas. Ou seja, eu tenho uma camada em V1 aqui, que são os vértices livres no início. E depois eu vou, através de arcos agora livres, então também livres, vértices livres, pode ser caminho M-aumentante, arestas livres, eu vou para V2. E agora, se tiver algum vértice livre aqui, eu já terminei, encontrei um caminho M-aumentante de uma aresta só. Senão, eu vou ter que continuar voltando por arestas empareadas, que viram agora arcos empareados, né? Então, nesse caso, esses vértices seriam todos empareados. Não encontrei vértice livre, as arestas depois também empareados. E os vértices aqui, obviamente, em V1 também empareados, porque eles fazem parte das arestas de V1 para V2. Então, eu vou chegar em V1 de novo, e aqui vou ter que continuar, né, para encontrar, eventualmente, caminhos M-aumentantes que têm sempre comprimento ímpar. Então, eu vou continuar de V1 para através de arestas livres, novamente, nos vértices que não foram visitados já, para V2, orientado dessa forma também. E talvez, nesse caso, né, então aqui tem arestas livres. Aqui. E talvez agora eu vou encontrar um vértice livre aqui. Ou não. Se eu encontrar um vértice livre, encontrei um caminho M-aumentante, posso terminar, extrair esse caminho e continuar, como nós fizemos no algoritmo anterior, mas poderia ter outros vértices não livres. Né? Isso é o DAC, obtido pela busca em profundidade anterior. Basicamente, roda essa busca em profundidade, lembra o DAC, lembra os predecessores, basicamente, em cada camada visitada. Para isso é suficiente manter a distância. Então, isso tem a profundidade 0, ou distância 0, profundidade 1, profundidade 2, profundidade 3, etc. Então, os arcos
Então, arestas que têm uma diferença, arestas entre vértices visitados que têm uma diferença de 1 fazem parte desse grafo. E a segunda ideia, isso é só uma ideia conceitual, nós já fizemos isso, e o que nós fizemos, de fato, foi fazer essa busca em largura, depois encontrar um vértice livre e depois rastrear o caminho para trás, né, para o vértice livre em V1 inicial, chamar esse caminho P no nosso algoritmo aqui, e aplicar. Né? Então, nós aproveitamos de pegar somente um único caminho M-aumentante. E agora nós vamos fazer isso de forma mais inteligente. Já ter pago essa busca em profundidade, nós vamos repetidamente extrair caminhos M-aumentantes, mais que um. Então, aqui escolhe um vértice livre, em V2, que nós encontramos, esse aqui, esse aqui. Depois, segue os predecessores, como nós fizemos anteriormente, para encontrar um caminho M-aumentante. Igual esse caminho é M-aumentante para aplicar, ou aplica de forma inteligente já diretamente, mas depois remove os vértices do caminho, os arcos incidentes e todos os novos vértices com grau de entrada zero também. Né? Então, todo esse caminho com os seus vértices aqui e arestas vai ser eliminado. Como eu vou então eliminar os vértices, talvez arcos incidentes também tem, e isso talvez produz vértices agora que tem grau de entrada aqui no V2, por exemplo, zero, que eu posso remover também. Enfim, né, eu vou deletar o caminho e todas as partes que não são mais alcançáveis partindo de um vértice livre V1. E depois, né? Então, isso é a ideia central nova e interessante. Eu vou repetir isso. Né? É possível que aqui no final, nesse V2, eu encontro somente um vértice livre. E aqui, ok, não posso fazer muita coisa, mas talvez tenha múltiplos, né? Porque é possível que tenha vários caminhos mais curtos M-aumentantes. Né? Então, isso produz vários vértices livres em V2. Então, se isso acontece, eu posso continuar. Então, vamos supor que tem um segundo, de fato, aqui, livre ainda, depois da deleção do primeiro caminho, com todos os arestas existentes e todos os todos os vértices com grau de entrada zero. Então, caso eu fiz isso corretamente, então tem que existir o outro caminho M-aumentante disjunto de vértices, né? Porque eu já deletei todo o resto, então eu posso rastrear aqui um segundo caminho para trás. Isso me dá um segundo caminho, então, que eu posso aplicar, pode ser do junto de vértices em paralelo, e aqui eu vou ganhar 2 na cardinalidade do meu empalamento atual. Logo, eu vou repetir, esse laço continua, então essa seria a segunda iteração desse laço, etc. Eu vou continuar até não ter mais vértice livre em V2, respectivamente não consigo mais extrair um caminho. Como eu vou remover todos os vértices com grau de entrada zero, exceto na primeira camada V1, que todos têm grau de entrada zero, sempre é possível rastrear para trás. Então, enquanto tem um vértice livre, em V2 vai ter que ter um caminho correspondente. E a consequência, então, nós podemos aplicar todos os caminhos, porque eles são disjuntos de vértices, né, pela construção. E a busca, isso também é legal, ainda tem complexidade OGM. Okay? Bom, eu passo para frente. A busca em largura. Busca em largura foi hoje N mais M, nós já observamos. Esse segundo passo, reverse delete, né? Então, começa com S em V2 na última camada e rastreia para trás. Vai tocar, então chama RT, para reverse delete. Não vai custar mais também. Porque eu vou ter que tocar cada vértice e cada resta no máximo uma vez. Né? Se eu consigo rastrear o caminho para trás de forma eficiente, então eu mantenho o predecessor. Pego o vértice, predecessor, e depois eu tenho o caminho. E depois, novamente, eu vou remover todos os vértices lá,
Então, custo 1, mais um custo constante por vértice, e depois eu vou remover todas as arestas incidentes, mais um custo constante por aresta incidente, e depois essa aresta vai desaparecer. Né? Então, todos os vértices tocados têm um custo constante lá. E caso tenha um vértice grau de entrada zero, que eu vou ter que remover, eu vou detectar isso uma vez e remover uma vez, e depois não tocar mais, também um custo constante. Então, eu vou sair de algum O de n mais m para precisar tocar cada vértice, cada aresta, o máximo número constante de vezes. Não tem nada que é mais complicado que isso. Então, em soma, os dois ainda me dão O de nm. Então, isso é legal. Dessa forma, a princípio, a análise anterior, num primeiro momento, se mantém. E ainda não sei quantas situações eu faço. Poderia ser tão ruim como n sobre 2 e cada fase agora, que extrai múltiplos caminhos, tem O de n mais m, então eu ainda mantenho O de nm, obviamente. Mas, de fato, e isso nós vamos ver com mais cuidado agora, a nova abordagem é melhor. Então, a observação central, e aqui isso vai demorar um pouquinho de demonstrar e ver por que isso funciona, mas então, o lema 2 aqui, de fato, nos dá que o algoritmo termina em, no máximo, raiz de n fases. E isso é um bom progresso para nós, porque, como nós observamos, O de n mais m, conectividade do grafo implica, como eu fiz anteriormente, eu posso subsumir isso em O de m. Logo, raiz de n fases mais O de m por fase me dá uma complexidade total de O de raiz de n vezes m. Então, isso está uma consequência direta dos dois lemas anteriores. De fato, o primeiro não precisei ainda. Isso nós vamos ver, vai ser necessário para mostrar o segundo. Então, se o algoritmo termina em no máximo m fases, lema 1.2, então o teorema 1.3 segue imediatamente pela nossa discussão. Bom, agora nós podemos olhar na estrutura da demonstração do teorema 1.3. Já observamos, então 1.2 implica 1.3, mas nós vamos precisar mais alguns ingredientes. Primeiramente, lema 1.1 está dizendo que em cada fase o comprimento do caminho aumentante mínimo aumenta por pelo menos 2. Né? Eu poderia aumentar por 1, porque os caminhos aumentantes são impares, então você tem o comprimento mínimo 3 numa fase, então na próxima, se aumenta mesmo, vai aumentar para 5, por exemplo, depois para 7, depois para 9, etc. Então, isso é claro que tem que ser 2, mas não é claro que tem que aumentar. Né? No algoritmo mais simples, eu posso aumentar um caminho aumentante comprimento 1 e depois comprimento 1 de novo, comprimento 1 de novo. Talvez comprimento 5, se eu tenho sorte, e outra vez comprimento 1 de novo, em função da, se eu vou organizar a busca de forma infeliz, mais ou menos. Né? Aqui na versão melhorada, não, porque eu vou buscar, de fato, sistematicamente por busca em largura. De fato, se faço uma busca em largura, isso não vai acontecer, vai aumentar, mas então vai aumentar por pelo menos 2 por fase, enquanto no algoritmo mais simples não precisa necessariamente aumentar. Então, nós vamos querer demonstrar isso aqui, que aumenta, e depois ver como isso implica que nós temos no máximo raiz de n fases. Para demonstrar os dois, eu vou precisar mais uma ajuda de um terceiro lema, então o lema 1.3 está dizendo que então a situação do lema 3 é o seguinte: eu tenho um empareamento M, e depois um caminho P, que aumenta o M, e depois um caminho Q, que aumenta o empareamento depois de aumentar por P, então é M mais P aumentante. Então, e aqui dá para ver a direção dessa observação, nós temos a seguinte relação entre os comprimentos dos caminhos. O segundo caminho, que a segunda aplicação, é pelo menos
então, o comprimento do segundo caminho Q é pelo menos o comprimento do caminho P, mais o dobro do número de arestas que está na interseção. Né? Os conjuntos, né, P e Q eu considero aqui como conjuntos de arestas. Então, a interseção são as arestas em comum entre os dois. Né? Então, eu posso ver aqui, caso eles não tenham arestas em comum, poderia ser que o Q é maior ou igual que P, mas não menor, porque notem aqui também é um caminho M aumentante mínimo, então menor que P não tem como, então Q tem que ser maior, obviamente maior ou igual que P, pela minimalidade do P. E caso não tenha arestas em comum, poderia ser ato do mesmo comprimento. Porém, caso tenha alguma interseção, vai ter que alimentar por pelo menos 2. Então, antes de demonstrar isso, vocês vejam em qual direção isso vai. Né? Uma fase vai exaustar um certo comprimento mínimo todos os caminhos M-aumentantes que possa aplicar em paralelo. Logo, na próxima fase, não poderia existir um caminho mais curto, mas também todos os caminhos do mesmo comprimento na próxima fase deveriam ter alguma interseção com os caminhos que apliquei na fase anterior. Senão, eu deveria ter encontrado esse caminho na fase anterior. Logo, na próxima fase, vai ter que ter todos os caminhos M-aumentantes na próxima fase, vai ter que ter pelo menos uma interseção com um dos caminhos aplicados na fase anterior, logo vai aumentar por pelo menos 2. Então, dá para sentir como esse lema diretamente está apoiando a argumentação do lema 1.1. De fato, isso basicamente é a demonstração do lema 1.1, mas nós vamos primeiramente focar na demonstração do lema 1.3. Né? Então, isso é uma situação um pouquinho mais simplificada aqui. Então, para a demonstração, nós vamos começar. De fato, eu vou começar a repetir rapidamente o que nós observamos aqui. Né? Então, o caso A supõe que a interseção dos dois caminhos é vazio. Então, canalidade zero. Então, nesse caso, nós temos essa observação aqui. Então, Q tem que ser maior ou igual que P, mais zero, né, que é a afirmação aqui, simplesmente pela minimalidade do P. Né? Eu estou assumindo aqui que P em caminho é momentante mínimo. Né? Senão, a interseção dos dois é mais que zero. Então, aqui nós vamos ter que ver o que acontece. Talvez como eu não mostrei isso ainda, né? Então a ideia é que tem um emparamento, graficamente tem um emparamento, então tem uma série de talvez arestas aqui, de alguma forma. Depois tem um caminho M aumentante P, então um caminho que começa livre, vai passar por uma aresta empalhada em M, depois é livre de novo, e depois passar uma aresta M empalhado, livre, empalhado e livre, por exemplo, poderia ser algo assim. Então eu faço M mais P para obter o novo empalhamento. Novo empalhamento nesse caso seria algo como essa aresta aqui, essa aresta aqui, essa resta aqui, essa resta aqui, né? Aqui ganhei, tinha 3, agora ganhei 4, enquanto as outras arestas ficam sem ser tocados. E agora eu tenho outro caminho Q, que é M mais P aumentante, né? Isso aqui é o M mais P. A mesma cor. Isso aqui é o M mais P. Novo emparamento depois de aplicar o caminho P. Então, o Q é M mais P aumentante, então eu poderia começar, por exemplo, livremente aqui, passar por esse vértice aqui, empalhado, livre, digamos. E depois eu vou querer, ou não, nesse argumento não, mas depois no algoritmo eu vou querer aplicar o Q também. Então eu tenho M mais P mais Q, né, que nesse caso
seria de novo uma aresta a mais, né? A análise cresce por mais um. Né? Então, isso é mais ou menos a situação que nós vamos querer analisar também. E o nosso argumento vai ser similar com o argumento anterior. Então, o que acontece, né, se a interseção de P e Q não é vazia. Então, eles compartilham arestas, né? Lembrando que P e Q é considerado aqui como conjunto de arestas. Né? E para isso nós vamos observar, então, olha em P mais Q. Né? Então, tem o caminho P e tem o caminho Q. E agora eles compartilham arestas. Logo, o Q, uma outra cor, começa em algum lugar e depois compartilha, talvez algumas arestas com P, e continua fazendo o que faz, e depois talvez entra de novo aqui, compartilha algumas arestas, e depois sai. Né? Então, o Q poderia ser, a situação poderia ser mais ou menos assim. Né? E o P mais Q, aqui, a diferença simétrica, consiste nessa parte inicial do P, nessa parte final do Q, as arestas compartilhadas não, né? O parte do P que não faz parte do Q, o parte do Q que não faz parte do P, essa parte não, o parte do Q que não faz parte do P, a parte do P que não faz parte do Q, por exemplo. Ok? Isso é a situação mais ou menos. Tá? A parte, as arestas em vermelho são as arestas da diferença simétrica dos dois. Isso é muito sugestivo, como o nosso argumento anterior, mas nós vamos ver isso passo por passo. Primeiramente, o caminho P começa num vértice livre em M. Livre em M. Porque M é aumentante e também termina no vértice livre em M. Okay? O que nós podemos dizer sobre os vértices iniciais e finais do caminho Q? E aqui a observação é que eles têm que ser livres em M. Livres em M também. Por definição de ser um caminho M mais P aumentante, eles são livres em M mais P. Porque Q aumenta M mais P. Isso é claro. Né? Mas, então, eles poderiam fazer parte do caminho P e assim ser empalhados em M mais P? E a resposta é não. Né? Porque em M mais P, todas as arestas que fazem parte do caminho P têm grau 1. Para trocar o sentido. Então, todo vértice no caminho P é empalhado depois. Né? Que eu posso ver aqui no exemplo também. Né? Então, para aumentar a cardinalidade, por quê? Que tem que começar em vértices livres em M mais P, que não podem fazer parte do caminho P, e logo eles são livres em Q também. Então, isso nós temos. E todos os demais vértices nesses caminhos, nenhum desses, esses aqui, né, que fazem parte do caminho Q, ou que fazem parte do caminho P, aqui. Todos os demais vértices, eles são empalhados em M, já, de uma outra forma. Porque os caminhos são alternantes. Né? Então, todos os vértices em P, obviamente, são empalhados já, e todos outros vértices, então, aqueles que fazem parte da interseção de P e Q, também são empalhados por isso, mas aqueles vértices que fazem parte de Q, mas não em P, o segundo caminho, também tem que ser empalhados, então, em M. Então, isso é importante. Né? Tudo a nossa base da discussão aqui em M. Mais que isso aqui, né? As arestas onde Q entra, vou pegar uma outra cor, essa aresta aqui que entra tem que ser uma aresta livre.
Porque depois de aplicar P, todos os vértices, todos os vértices no caminho P já são emparelhados. Então, eu não poderia entrar com uma aresta emparelhada em Q com um vértice que já está emparelhado. Então, isso tem que ser livre. E no momento aqui que, por exemplo, onde entra ou sai aqui, todas essas arestas aqui do Q, pelo menos, tem que ser livres também. Vou colocar aqui, livre, livre, livre. As arestas aqui. Então, resumindo essa situação, nós temos todos os vértices emparelhados em M, dos dois caminhos, exceto as pontas. E a diferença simétrica, então, que elimina aqui os partes incomuns, vai subdividir as arestas que sobram, as arestas em P mais Q, em dois caminhos aqui, que começa livremente numa ponta em M. Por compartilhar, né, nós estamos supondo que a diferença é diferente, então se eu começo nesse caminho aqui, ok, uma outra cor, se eu começo nesse vértice livre, nós observamos que esse vértice tem que ser livre, começo a seguir as arestas aqui, eu vou ter que encontrar, então entrar em P em alguma vez, com uma aresta livre, depois sair aqui continuando com arestas na diferença simétrica em P e chegar numa ponta em P, como as figuras aqui sugerem. E no outro lado também, começa com vértice livre e termina com vértice livre em P. Então tem dois caminhos. Esses caminhos começam em vértice livre, terminam em vértice livre. São também, isso talvez então, dois caminhos iniciam e terminam livremente, vou colocar assim, e também são, essa segunda observação, são alternantes em M. Isso é importante. Os segmentos aqui em P é um caminho M alternante, então se começa livre, vai ter que alternar. E Q é um caminho M mais P alternante, mas a parte que não faz parte do caminho P tem que ser M alternante também, porque essa parte do M não foi alterado por aplicar o caminho P. Logo, os dois são caminhos M aumentantes. Então, tem dois caminhos M aumentantes, e talvez, que não importa aqui para esse argumento, uma série de ciclos, né? Que estão sobrando ainda, né? Então, observação central, então aqui, né, para resumir isso, caso o caminho P e o caminho subsequente Q, eles possuem uma interseção em arestas, então a diferença simétrica decompõe em uma série de ciclos e dois caminhos M aumentantes. E agora nós podemos fazer a conta, porque nós, lembrando, a hipótese a hipótese aqui foi a minimalidade, né? Então eu posso observar que os dois caminhos M aumentantes que eu ganhei na diferença simétrica, obviamente, eles têm que ser mais que P, né? Então isso me dá o resultado final que eu quero, né? Então, observação aqui, vamos colocar aqui. Colocando isso de outra forma, o P mais Q contém dois caminhos M aumentantes, disjuntos de vértices, né? Aliás, né? Porque porque eu removi essas partes que fazem parte da interseção. Então eles têm que ser disjuntos, né? As partes que sobram, por um argumento igual que nós fizemos anteriormente. Então a diferença simétrica, por conter dois caminhos M aumentantes, tem que ter pelo menos um componente do 2P, né? Mais alguns ciclos aqui.
talvez, né? Que eu vou desconsiderar. E isso aqui me dá também o limite inferior desejado para o Q. Né? Porque então, qual é a coordenada de Q? Isso é a coordenada de P mais Q, mais 2 vezes a interseção de Q, menos P. De fato, isso é um reagrupamento do número de arestas em P mais Q. O número de arestas em P mais Q é o número de arestas em, número de arestas em Q mais o número de arestas em P, passando do outro lado, menos o dobro da interseção, passando para o outro lado também. Então, se eu vou reagrupar isso, eu sei que então, número de arestas em Q, pelo menos número de arestas na diferença simétrica, mais 2 vezes a interseção, menos o P. E agora eu posso usar o que eu tinha anteriormente, né? P mais Q, pelo menos 2P, menos P. Então, isso pelo menos P mais 2P, interseção Q. E isso termina a demonstração aqui. Bom, como o lema é 1.3 na mão, então nós podemos voltar para nosso roteiro principal, né? Lema 1.1 diz em cada fase o comprimento de um caminho aumentante mínimo aumenta para pelo menos 2. E logo nosso algoritmo que faz uma busca largura que encontra um caminho aumentante, aumentante mínimo, aumenta para pelo menos 2. Essa slide não precisa. Então a prova do primeiro lema é basicamente que nós já observamos. Então, caso uma fase tem caminhos aumentantes, P1, P2, não sei, P, J aqui, okay. Por exemplo, J caminhos aumentantes na fase anterior. E depois, na próxima fase, eu tenho um caminho aumentante P. Esse foi o nosso argumento. E agora, o que eu posso dizer? Então, o P tem que ser pelo menos. Então, de fato, na primeira observação aqui, a cardinalidade de todos esses aqui é o P1 igual P2 igual PJ, nesse caso, na fase anterior. Por definição, nós estamos fazendo uma busca em largura, a primeira camada, profundidade que rende o caminho é momentante, eu vou extrair esses caminhos em momentante. Então, nenhum poderia ser mais curto, senão eu vou terminar antes, e não poderia ser mais longo, porque eu já terminei. Todos eles aqui têm. Então, logo, eles também, o caminho aumentante novo tem que ser mais, tem que ter pelo menos essa, esse comprimento, né? Porque isso aqui, né, e também, isso é importante, é um conjunto maximal. Né? Eu não poderia adicionar mais um nesse conjunto. De fato, aqui nós queremos mais que isso, nós queremos que esse caminho seja pelo menos a cardinalidade anterior mais 2, de fato. E o argumento do conjunto maximal entra aqui da seguinte forma: caso P é disjunto de vértices, como sempre, vértices de todos anteriormente, deveria ter sido encontrado na fase anterior, porque isso é um conjunto maximal que eu possa extrair com esse comprimento aqui. Então, isso não vai acontecer se P tem a mesma cardinalidade, como disse anteriormente, e disjunto de todos os vértices, eu vou ter uma contradição. Logo, nesse caso, vai ter que ser pelo menos comprimento
2 a mais. Não poderia ter o mesmo comprimento, um comprimento mais curto. Se não, caso contrário, tem uma interseção com algum desses anteriormente, né? Então isso é mais que zero. E aqui eu posso usar o lema que nós acabamos de demonstrar, né? Então, nesse caso, eu tenho um emparelamento M, eu tinha uma série de caminhos M aumentantes, P1 a PJ, e depois um caminho M mais P aumentante, é o nosso P aqui, né? Então eu posso dizer pelo lema anterior que a cardinalidade P é pelo menos a cardinalidade do PJ mais 2 vezes a interseção com esse PJ, que nós estamos supondo que maior que zero, então isso novamente pelo menos 2 a mais. Isso termina a demonstração desse lema 1.1. Que nós já discutimos na ideia da lema 1.3, então o fato que vai ter que ter essa interseção. Então, os dois fatos. Um conjunto maximal que vai assustar um certo comprimento não permite outro. Então, se ele é disjunto, tem que aumentar. Se ele é não disjunto, tem que aumentar também. Pelos dois lados. Agora, para finalizar, nós temos que ver ainda o lema 1.2, né, essa consequência de todos, que nos dá o teorema 1.3. Então, o algoritmo termina em, no máximo, n fases. Então, prova do segundo lema aqui, que falta ainda. Para fazer isso, nós vamos considerar a situação depois de raiz de n sobre 2 fases. O que acontece nesse caso? Né? Na primeira fase, comprimento do caminho M aumentante pode ser 1. Na segunda, então, tem que ser pelo menos 3. E na terceira, tem que ser pelo menos 5, etc, etc. Então, nós podemos observar que o comprimento, depois disso, de qualquer caminho M aumentante é pelo menos raiz de n. Porque cresce por 2 em cada fase. Isso explica a raiz de n sobre 2. Raiz de n sobre 2 fases. Então, comprimento aumentou por 2 em cada fase. Então, tem que ter pelo menos raiz de n. Mas isso implica também, né, que existe no máximo raiz de n caminhos m aumentantes, m depois das n sobre raiz de n sobre 2 fases, disjuntos de vértices. Porque cada um tem comprimento pelo menos raiz de n, então você tem mais que raiz de n, então tem mais que a total desse conjunto tem mais que n vértices, que não poderia. Isso não cabe no grafo. Né? Porque são disjuntos de vértices. Né? Então tem no máximo raiz de n desses caminhos disjuntos. Mas então eu sei que a diferença entre o emparelamento ótimo e o emparelamento atual é no máximo raiz de n. Pelo teorema de Hopkirk-Karp. Porque o Hopkirk-Karp garante que para cada distância para o emparelamento ótimo, tem pelo menos essa distância caminhos disjuntos aumentantes, disjuntos em vértices. Mas eu sei que tem no máximo raiz de n deles, então a distância para a otimidade pode ser no máximo raiz de n. E como em cada fase eu vou aplicar pelo menos um caminho, então a cardinalidade cresce por pelo menos 1, então o número de fases restantes, então, é no máximo raiz de n. E isso nos dá o que nós queremos. Né? Então, o número total de fases foi, né, para a hipótese, depois de raiz de n sobre 2 fases, eu tenho no máximo mais raiz de n fases, então
Isso 3 meios. Então eu tenho O de raiz de n fases ao máximo. Isso de fato, eu acho que no meu lema está correto. Não, no máximo O de raiz de n fases. Eu poderia substituir isso por 3 meios. Para a complexidade assintótica isso não importa, mas o que eu demonstrei aqui é só que não é mais que uma ordem de raiz de n fases a mais. Né? Então, isso termina o segundo lema, que é a peça principal para nós. Raiz de n fases, logo cada fase O de n mais m igual a O de m. Por hipótese aqui, então, o algoritmo termina em O de m raiz de n, que nós queremos. Então, para resumir, isso é o algoritmo de Hopcroft-Karp, baseado no teorema de Hopcroft-Karp. Isso, de fato, é ainda o melhor algoritmo, no nosso caso particular, que nós consideramos hoje. Então, grafos bipartidos sem pesos, então, grafos bipartidos não ponderados. Então, cardinalidade máxima em grafos bipartidos. De fato, em grafos esparsos, onde o número de arestas não é na ordem de n ao quadrado. Para grafos densos tem um algoritmo ligeiramente melhor. Mas então, isso é um dos algoritmos ainda, estado de arte, nesse caso. Grafos bipartidos sem pesos nas arestas. Interessante, última observação aqui, também comparar isso com o algoritmo de Dinitz para o fluxo máximo, porque de fato dá para ver no algoritmo de Dinitz, o fluxo bloqueio, blocking flow, né? Tem uma estrutura bem similar, procede em fases, em cada fase manda fluxo, mas não manda fluxo somente em um caminho, mas múltiplos caminhos. E faz isso para buscar caminhos aumentantes de fluxo. E depois selecionar caminhos repetidamente, encher esses caminhos de fluxo, né? E assim tem alguns arcos críticos que vai desaparecer, que eu vou deletar e repetir isso. Então, de fato, eu posso ver e entender isso como um caso particular do algoritmo de Dinitz, só que não tem pesos, não tem fluxos, não tem somente talvez um arco crítico no caminho que vai saturar e depois desaparecer, mas num caminho único eu vou remover todos. Né? Isso nos dá a complexidade melhor. Mas estruturalmente os dois algoritmos são idênticos e podem ser vistos como então, o Hopcroft pode ser visto como uma especialização do algoritmo de Dinitz, que nos dá essa complexidade melhor de m raiz de n nesse caso particular. Good night and good luck.